vamos, primeira carta de João, capítulo 2, versículos 3 a seguir. E nisto sabemos que o conhecemos. Conhecemos quem? Jesus Cristo. E nisto sabemos que o conhecemos. 2 pontos. Se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço-o, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. E nele não está a verdade. Mas aquele que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Palavra de Deus. Senhor, seja conosco, as portas abertas, o mover, o falar, o agir, seja do Senhor, tão somente do Senhor, nada mais, nada menos, é a nossa oração. Toma um fanico de barro, faz as obras que o Senhor quer, meu Deus dos céus. São as palavras do Senhor que produzem em nós vida e os resultados que o céu quer. Por isso oramos assim em nome de Jesus. Quem concorda? Amém. Tome assento, por favor. Nós estamos falando nas lições da Escola Bíblica Dominical sobre alguns temas, algumas personagens, e aprendendo muito com todos estes. Por último foi falado sobre Priscila e Áquila. O evangelista Wesley que deu a lição, não foi? E foi uma bênção, com certeza. Mas eu quero falar de uma pessoa mais excelente que todas. Quero falar de Jesus Cristo. Que é por causa dele que todos estes foram alguma coisa, fizeram alguma coisa. É por causa de Jesus. Tudo é por causa dele. Nada sem ele. Tudo com ele. É nele que nós vencemos as nossas batalhas. É nele que a esperança não morre, nunca morre. É nele que mesmo diante da morte, esperamos vida. Porque ele faz a diferença em nós. Quando olhamos para ele, os nossos olhos enchem de luz. Porque ele é luz plena. Quando esperamos dele, a verdade dele vem para nós. Quando andamos com ele, queremos ser igual ele é. Não há pessoa como Jesus. Ele é incomparável. Ele nos atrai por ser quem ele é. Ele nos espanta. Ele nos acorda. Ele nos desperta. Ele faz a gente ficar constrangido. Primeiro por causa dos nossos pecados. Depois por causa do amor tão grande que ele tem por nós. Não há pessoa como Jesus. Ele é comparado ao sol do meio-dia. Porque a sua luz clareia todas as coisas. Ele é a semente da mulher que pisa a cabeça da serpente. Ele, sim, é o capitão das nossas almas. Ele é o general de guerra, o Senhor dos exércitos, que não perde batalha e já ganhou a guerra. Ele é o desejado das nações. É o desejado das nossas almas. É a razão das nossas vidas. Ele é maravilhoso. É conselheiro. É Deus forte. É Pai da eternidade. Ele é o príncipe da paz. Não existe paz verdadeira sem ele.
E Ele mesmo disse a nós, nos trazendo muita alegria: eu vos dou a minha paz vos dou. Ele é a razão das vitórias eternas. Sem Ele, nenhuma vitória eterna haveria de ser. Porque Ele é a porta que nos faz entrar no céu. Ele é a porta que nos faz entrar por um caminho estreito, apertado, mas que nos conduz à maior de todas as liberdades que alguém pode ter. Ele é inconfundível. Onde Ele estiver, será percebido, será sentido e será adorado. Qualquer pessoa que venha ter um facho de lucidez e que descobrir que Ele é Jesus, vai se prostrar e vai dizer: eu quero segui-lo onde o Senhor for. Ele é o Deus Filho, uma pessoa a se imitar. Por isso eu quero falar de Jesus Cristo, o Deus Filho, uma pessoa a se imitar. Existe alguém como Jesus? Você conhece alguém que possa ser igual a Ele? Maior que Ele? Estamos longe de sermos quem Ele é, mas convidados para sermos como Ele é. Esse Deus é tão cheio de amor, tão soberano, tão cheio de confiança e humildade, que deu a nós livre arbítrio. A pessoa que tem medo de perder, prende. A pessoa que sabe o que tem, libera. O marido ciumento fica olhando para a mulher para que ela nem olhe um pouquinho à direita ou à esquerda. E se ele desconfiar que ela levantou os olhos para olhar para outra pessoa, ele pode até matá-la. Por isso que ciúme não vem de Deus, é satânico. O que vem de Deus é o zelo, amar para guardar, para proteger. Amar confiando, né? E esse é o amor de Deus com zelo por nós. Ele é tão confiante e tão nele, sendo Ele, que deu a nós o livre arbítrio. Você decide. Eu quero, mas você também tem que querer. A minha proposta é essa, mas você tem que abraçá-la se quiser. Porque eu sou o que sou, mas também te deixarei ser quem você escolher ser. Só que uma coisa Ele nos diz: tudo que o homem semear, disso colherá. Então você terá a liberdade de plantar o que quiser plantar, de escolher o que quiser escolher, mas Ele é justo. E foi dado a Ele pelo Pai o dever, o direito, o poder de julgar todos os homens na face da terra. Atos 17. E Ele nos julgará não pelo seu amor, Ele nos julgará não pela sua bondade, benignidade, não. Ele nos julgará pela sua palavra. E Ele não pode virar-se para a direita e nem para a esquerda, Ele tem que seguir a régua da sua palavra. Porque Ele é justo. O justo é aquilo que não é para a direita e nem para a esquerda. É justo que se eu ganho 2, você me dê esses 2. Mas é injusto que você me dê 3, a não ser que seja por obra de caridade e anunciando. Você merece 2, mas eu estou te dando 3. E é injusto merecer 2 e receber 1. Sim ou não?
Ele é, e Ele é justo para nos julgar no último dia. Por isso, quando Ele está ressurreto, se apresenta aos seus discípulos, Ele não diz, anuncie a mim ao mundo inteiro. Não, Ele diz, anuncie o meu evangelho. É claro que a salvação não existe sem Jesus. Não adianta cumprir as regras da palavra sem ter confessado Jesus. Mas é fato que o que salva é andar na palavra. Nós lemos aqui no primeiro versículo, nisto sabemos que o conhecemos. O que é que ele vai dizer para muitos naquele dia? Aparta-te de mim, pois eu não... Como que aquele que é onipotente, onisciente e onipresente não conhece alguém? Esse não conheço é não reconheço como. Está dizendo aí que você tem alguma parte comigo? Não reconheço isso. Sei quem você é, sei seu nome, seu endereço, seu passado, seu presente, seu futuro, seu tudo, eu te conheço. Sei, eu conheço as tuas obras e sei quem você é. Ele fala isso nas cartas de Apocalipse, reveladas a João, que é o autor dessa carta também. E ele vai falar isso para os salvos e para os não salvos, para os de Deus e para os não de Deus. Então, ele conhece todo mundo? Sim, conhece. Só que aqui ele está dizendo, não te reconheço como filho, como salvo, como alguém que faz parte da minha família da fé. Então, se alguém diz que conhece ele, tem que fazer o quê? Fica aí com 1 de João aberto, capítulo 2, versículo 3. Acabei de ler para vocês. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. E nele não está o que é a verdade? Palavra. Então, ele, quando ressurreto, diz, vão e anunciem meu evangelho a toda criatura. E ele diz em Mateus, na grande comissão, 28, 19 e 20, ele diz assim, ensinando-os a guardar todas as palavras que eu vos tenho dito. Para seguir Jesus, tem que guardar as palavras de Jesus. Vamos lá num exemplo bem grotesco para alegrar certos irmãos aqui, principalmente um irmão aí que está ficando calvo. Alguém diz assim, eu sou flamenguista. Olha lá, ele saiu, abriu um sorriso. Ele estava assim, fez assim, eu sou flamenguista. Ele compra uma camisa do Vasco. Tá certo? Ele é flamenguista? Diga assim, é nada. Igual o baiano mesmo, é nada. Nunca. Quando que um flamenguista vai vestir uma camisa do Vasco? Você quer uma camisa do Vasco, meu filho? Dê a camisa do Internacional para um gremista. Meu Deus do céu. Dê a camisa do Goiás para um torcedor do Vila Nova. Quem segue, veste a camisa daquilo que segue. Quem segue, elogia o que segue. Fala do que segue. Ama o que segue. Quer converter pessoas para o que segue. O Wesley, desde criança, a hora que o Pedro Augusto tinha quase vindo para a madre, ele falou, tu vai ser flamenguista, hein? A gente quer que as pessoas que nós amamos sigam também. Siga Jesus. Siga Jesus. Vista a camisa de Jesus. Ame Jesus de verdade, ao ponto de anunciá-lo.
como que é anunciar Jesus num tempo de traições. Nós temos aí um punhado de pastor brigando, punhado não, é uma minoria, falando que o partido fulano de tal que é o certo, que os outros crentes estão tudo desviado. Falando em nome de Deus. Como anunciar Jesus se as coisas estão divididas? Se a verdade relativizou, foi relativizada. Se o que penso é diferente do outro que pensa, e a tradução ficou livre, a interpretação ficou livre. Como? Ah, tem um jeito. Antes de pregar, viver Jesus. Você não gostou dessa parte? Teve umas pessoas que não gostou, não. Antes de pregar sobre ele, viver como ele viveria no seu contexto de vida. Está gostando? Meus irmãos, uma das primeiras coisas para vivermos como Jesus viveria no nosso contexto de vida, porque Jesus não se casou, Jesus não trabalhou numa empresa, não teve uma empresa, Jesus não dirigiu uma igreja com o sistema desse mundo. Então você tem que olhar para a palavra, olhar para Jesus e trazer para si como Jesus viveria nesse contexto de vida. Então a primeira coisa para viver, para seguir os passos de Jesus, porque ele é a pessoa a ser imitada, sim ou não? Sim. Hã? Sim. Tem crente aqui? Quem está acordado, dê glória a Deus. Diga, eu tenho que viver, se quero chegar no céu, como Jesus viveria no meu contexto de vida. Então, como diante ou mediante tantas coisas, como seguir Jesus, se tem pessoas falando que devemos segui-lo com tantas palavras que contradizem-se umas com as outras. Não tem? Nós temos gente hoje que diz que Deus só quer seu coração. Esse só, o seu coração, é um engano. Quando Deus pede, filho, dá-me o teu coração, Ele não está dizendo, eu só quero Ele. Ele está pedindo o controle. Ele não está pedindo um órgão, Ele não quer salvar seu coração, Ele quer salvar você. 1 aos Tessalonicenses 5:23, Ele quer que você seja guardado em santidade para o dia da volta do Senhor Jesus, corpo, alma e espírito. Para os teólogos de plantão, espírito, alma e corpo. Porque tem uns que cobram até o detalhe da sequência de não sei o quê. Tanto faz, os três têm que estar juntos. Mas amém. Então, meus irmãos, quando Deus pede o coração, Ele está dizendo, me dá a chave, me dá o controle, me dá o centro administrativo da sua vida. Entende ou não? Mas tem gente que fala que Deus só quer o coração, então você pode fazer o que quiser com o resto. Não, eu amo Jesus. Não tem gente que diz que ama Jesus, mas a mulher está casada com outra mulher? Diz que tem Jesus, mas o homem casou com outro homem? Não tem isso? A gente tem alguma coisa contra essas pessoas? Não. Mas a Bíblia reprova isto, e estas pessoas não serão salvas conforme a palavra. E quem anuncia isso não está contra ninguém, está anunciando o Salvador que liberta, que salva e transforma. Da mesma forma que Ele tirou de mim as cachaças e drogas, Ele tira os pecados de todos nós, sejam eles quais forem.
E é simples assim, não é acusação, não é fobia disso, daquilo, que tem um punhado de nome agora. Não. Isso é palavra de salvação, anúncio de um Deus que nos muda. Pronto. Agora, não tem igreja para isso? Quem está com a verdade? Não, porque Deus é amor, e tudo que é amor, Deus está nisso. Nós já falamos e começamos a falar sobre isso na terça-feira. E vamos continuar e terminar nessa terça, depois de amanhã. Ali você vai ter respostas para isso. Então, meus irmãos, mediante tantas coisas como estas e outras tantas, não é? Tem um camarada lá que é de Deus e pede para dar as mãos para agradecer a Deus a propina que receberam. Ó Deus, o Senhor tocou no coração do fraudulento, Ele nos deu a propina e nós outros fraudulentos recebemos com gratidão e te louvamos por isso. Deus está fazendo pacto com ladrão ultimamente, mas não tem uns irmãos pondo Deus nisso? Então, como imitar Jesus se religiões falam tantas coisas? E parece que agora ser evangélico está sendo meio difícil, porque tem tantas misturanças por aí. Primeira coisa, diga primeira coisa, para eu, faça assim, eu aqui, seguir os passos do meu Jesus. Diga primeira coisa, não pecar. Porque ele não pecou. É claro que alguém vai errar, pecar na sua trajetória, de uma forma ou de outra, mas não viverá para isso. Jesus não viveu para isso, ele não pecou. Nós temos que tirar o pecado das nossas vidas. E como tirar o pecado se eu habito num corpo que quer pecar? Por isso que Paulo chamou esse corpo de corpo dessa morte. Maldito o homem que sou, ele disse. Miserável. O Paulo usa a palavra para carne, no grego, sarx. Quando ele quer falar dessa carne que tem um apetite desenfreado, que Deus não aprova. Então, como não viver em pecado numa carne que quer pecar? Ser cheio do Espírito Santo. A semente que habita em nós são duas coisas muito especiais: o Espírito Santo e a palavra. Eis que um semeador, ele jogou a palavra. E por isso que ele está dizendo, a primeira coisa que lemos aqui, guardar os mandamentos, guardar a palavra, guardar a semente. E quem vai trabalhar isso em nós? O Espírito Santo. E como que ele trabalha, o Espírito Santo trabalha isso em nós? Abram lá, depois da segunda carta aos Coríntios, vem Gálatas. Gálatas 5. Está gostando? Então, primeira coisa é não. Gálatas 5, 16. Digo, porém, andai em... Esse Espírito aí está com letra maiúscula ou minúscula? Então é quem? Espírito Santo. Andai em... E não cumprireis a concupiscência da carne. É uma afirmação, não é um pedido. Não cumpra os desejos da carne. Aqui é epitomia, concupiscência é epitomia. Desejos, nesse caso, negativos, desenfreados, errados. Ele está dizendo assim,
se você andar em espírito, você não consegue satisfazer a carne. E é assim ou não é? Hã? Teve uma pessoa que disse para mim: pastor, ouvir música do mundo é pecado? Porque eu não acho. Já viu que é igual umas irmãs, né? Umas irmãs fazem pergunta respondendo já. Vamos lá no parque, e a hora que chegar lá, nós vamos fazer assim, assim, assim. Falei, não, peraí, é um convite ou é uma ordem? Hã? Entenda, meus irmãos, quando nós andarmos no Espírito, nós mudamos nossos gostos e nosso tudo que está aqui dentro. Aí ele perguntou para mim, é pecado? Falei, vamos fazer um propósito, porque eu gosto, porque não sei o quê, e blá, 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 blá. Eu falei, então vamos fazer um negócio, você vai jejuar essa semana. E aí, a hora que você terminar o propósito, você liga a musiquinha do mundo e vai ouvir. Isso é... Topa o desafio? Eu topo. Mas você tem que orar com o coração sincero. Não, tudo bem. Orou. Jesus, se for pecado, se não for pecado, Jesus, não sei o quê, orando, e jejuou. Quando ele ligou, no sábado, que ele ligou música do mundo, veio um nojo, uma repulsa dentro dele. Sabe quem é esse irmão? Leonardo. Quando você se enche de Deus, você se enche da vontade de Deus. Eu não consigo imaginar Jesus tendo tanto hino para exaltar o Pai, ouvindo o hino que exalta o homem e o mundo. Eu sou imitador de quem? De Jesus. Não pecar. Pastor, me dá uma definição simples do que é pecado. É tudo que está contra a vontade de Deus. Simplesinho. Amartia, no grego, errar o alvo. O que quer dizer? Só que avon, no hebraico, quer dizer, errar o que? Errar o alvo aí nesse caso é o que? Errar a vontade de Deus. Porque o nosso alvo é viver a vontade de Deus. Está gostando ou está triste? Está alegre? Parece que tem umas pessoas meio tristes. A nossa salvação está mais perto hoje do que ontem. O dia eterno está mais perto hoje do que ontem. O arrebatamento da igreja está mais perto hoje do que ontem. É hora de seguir os passos de Jesus. Ele seguiu para o céu e nós seguiremos para o céu seguindo Jesus. É por isso que a gente fala aqui milhares de vezes. Quando Jesus disse assim, vocês querem me seguir? Quem quer seguir Jesus aí? Só quem quer seguir, quem não quer ficar a mãozinha para baixo, isso aí. Opa, olha aí, todos querem, que coisa boa. Negue-se a si mesmo. Aquele que quer vir após mim, fale a igreja. Aquele que quer vir após mim, é o mandamento para quem quer seguir? Sim. O que é negar a mim mesmo? Negar a minha natureza. E a minha natureza é pecadora. Por isso que quando eu encho minha vida do Espírito, isso é uma atitude minha, preste atenção, eu subjugo a natureza carnal. Por isso que o novo homem, Efésios 4:17 a seguir, tem que estar renovado todo dia. Porque aí o domínio é do Senhor. Aí vocês podem me odiar, que eu vou amar vocês. Por quê? Porque a semente dele está em mim. Não sou eu mais, é Cristo vive em mim. Gente, é tão maravilhoso isso, a gente podia tanto abraçar isso. Que nasce, amorou-se a... O Senhor Jesus está nos oferecendo a mais pura de todas as essências. A presença dele em nós.
Será que alguém está ouvindo esta palavra? Dando crédito a esta pregação? Ou tem gente fugindo por aí para não ouvir a palavra de Deus e saindo do meio de nós, para não ouvir esse tipo de palavra? Fugir desta palavra é fugir da salvação. Olha o que diz o versículo 17. Por que é que eu devo andar em espírito e assim não conseguir cumprir a concupiscência da carne? Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Há essa guerra em nós, há essa batalha em nós. Ah, fulano me odeia, eu também odeio. Vem com um, vai com dois. Vem com a panela, eu vou com o cardeirão. Manda um que eu mando três. Está pensando que eu sou bobo? Tem muita gente boba indo para o céu e muita gente inteligente indo para o inferno. Nós estamos defendendo nossos pecados com os nossos argumentos e conduzindo-nos para o inferno. É hora de defender Deus, a sua palavra, conforme sua vontade, e caminharmos para o céu. Eu tenho razão, então você ainda não está em Cristo, porque você tem que dizer, eu tenho Cristo. Quando o Cristo entra, a minha razão sai, e a razão dele vem. Por isso que a primeira proposta para seguir Jesus é porque nós somos a pior pessoa que atrapalha Jesus. Nega-se a si mesmo para que você não atrapalhe a caminhada. Porque a caminhada comigo é estritamente segundo a minha vontade. E pronto. É do meu jeito ou não? Quem lembra daquele filme do Esqueceram de Mim? É tudo ou nada. O papagaio levanta o braço, ele negociando com o bandido. É tudo ou nada. Ele queria ganhar não, dá bolacha tudo para cá. Com Jesus, meu filho, é tudo ou nada. Porque ele não quer ninguém pela metade e ele não salva ninguém pela metade. Ele salva tudo, ele converte tudo, ele liberta tudo, ele transforma tudo, ele muda tudo. Então, a primeira coisa, que aí vai vir a relação das obras da carne, o fruto do Espírito, e aí ele vai terminar no versículo de número 24, dizendo: e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se eu estou nele, a carne está crucificada. E crucificado aqui é crucifixado. Ou seja, eu me coloquei nele lá na cruz, matando o velho eu. E aí ele diz, 25, se vivemos no Espírito. O que diz aí? Se vivemos no Espírito. Então, parece ser uma coisa só, mas não é. Se o Espírito está em mim, eu vivo conforme a vontade do Espírito. Amém? Vocês ainda estão animados? Vamos seguir os passos de Jesus. Você entende que esta é a proposta da Bíblia? Sim ou não? Sim. Você concorda mesmo? Ou tem alguma outra proposta para seguir Jesus? Não tem? Então, mediante tantas enxurradas de coisas relativas agora, para seguir Jesus, lembre-se, imite Ele. E Jesus não peca. Aí, 1 de João 2,1, aí volta para a carta de João, por favor, vai nos ajudar. Irmãos, nós estamos lendo a mente joanina. João
é o discípulo predileto de Jesus. É o discípulo que teve experiências singulares com Jesus. Ele reclinou a cabeça nos ombros de Jesus. Ele esteve mais próximo de Jesus. Ele esteve único discípulo homem, discípulo, que esteve aos pés da cruz. Único que Jesus falou, esse ninguém mata. E aí tentaram matá-lo, jogaram numa taça de azeite, e ele saiu do outro lado ileso. Porque Jesus disse, esse eu venho buscar. Jogaram então ele na ilha de Patmos, inóspito o lugar, um lugar de bestas feras, de bandidos. Lá Jesus se revelou a ele e trouxe a nós o Apocalipse, a maior de todas as revelações escatológicas. Nós estamos lendo João, que sabe quem é Jesus e como agradá-lo. Então ele vai dizer, 1 de João 2, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, é um mandamento. Aí ele continua, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Algumas coisas entendemos aqui. Primeiro, nós temos que viver sem pecar. Foi para isso que ele está escrevendo para nós. Segundo, se alguém pecar, ou seja, pecado não é coisa cotidiana nossa, é uma possibilidade, se alguém pecar. Ou seja, se essa condicional está aqui, é porque isso não é comum, isso é raro. Concorda ou não? Se. Ó, você vai daqui de viagem para Belém do Pará. Se furar o pneu do carro, ele está dizendo que vai furar? Ele está dizendo que pode que isso aconteça. Pode ser. Se furar, você arruma assim, assim, assim. Tem um negocinho aqui. Tem um líquidozinho que agora tu coloca no pneu e... Já tem isso para cá, ô, irmão Cleomar? Tem. Aí, você fala assim, ó, você está casando. Ontem nós ministramos um casamento. Você está casando. Se vocês brigarem, porque vai... Não. Se vocês brigarem, se eu disser isso, o que é que eu estou dizendo? Que eles vão brigar? Ele está dizendo aqui, se alguém pecar, você tem um advogado. Jesus Cristo justo. Ou seja, outra coisa que eu devo entender, se precisa de um advogado é porque a coisa é séria. Quando preciso contratar a Jéssica, fazer a merchandising aqui, 10%, por favor. Estou brincando, misericórdia. Se precisar da Jéssica, é porque você não resolve sozinho. É porque você precisa de alguém que conheça as leis, que conheça os trâmites legais, a forma correta, como se movimenta o juízo, o julgamento, tudo que envolve. Sim ou não? Que procura conhecer a mente dos promotores, que procura conhecer a mente dos que vão defender, vão acusar e etc. Aí você precisa de um advogado. Se está dizendo que precisamos de um advogado, é porque a coisa é séria. Não pequeis. Não pequeis. É um mandamento. E se está em pecado, confessa urgentemente e deixa. Por quê? Para que você continue seguindo Jesus. Porque Jesus anda sem pecado.
É por isso que Zaqueu, andando com Jesus, sem ouvir Jesus falar, disse: vou dar metade dos meus bens aos pobres. Pô, mas eu falei: nada, como assim? Não, Jesus, eu vou dar metade dos meus bens para o pobre, não preciso de tudo, não. Aí foi andando com Jesus, Jesus só indo para a casa dele. Ó, Jesus, vou dar 4 vezes mais as pessoas que eu roubei. Pô, mas não te falei nada. Não, mas eu preciso devolver, é certo, é correto. Quando a gente anda com Jesus, a gente vai melhorando todo dia. A gente vai aperfeiçoando todo dia. Por isso, não falte os cultos, não deixe de ouvir a palavra, preste atenção na palavra, louve a Deus de coração, esteja na casa de Deus. Você é jovem, faça parte dos jovens. Você é adolescente, faça parte dos adolescentes. Você é senhor, faça parte dos senhores. Senhora, faça parte das senhoras. Não perca nenhum renovo, nenhum culto, nenhuma programação. Você pode estar no ciclo de oração, não falte. Venha para a oração à noite, faça parte. Quem está me ouvindo aí? E quem está ouvindo Deus falar conosco? Porque eu estou ouvindo Deus falar comigo. Então, primeiro, se eu quero seguir Jesus, primeira posição minha é o quê? Não pecar. E eu vou passar rapidamente sobre essa questão aqui, por causa dos teólogos de plantão, que não são vocês, são as pessoinhas que vêm pela internet e às vezes quer falar alguma coisa, certo? Veja aí o versículo 8 de 1 de João. 1 de João, fica com a cartinha aberta. Cartinha nada, é uma carta excelente, profunda. Aconselho você ler de novo. Versículo 8. 1 de João 1, 8. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Eita! E agora? Jesus amado, e agora? Versículo 6, anterior. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Oxe, piorou. O pecado não é treva? Estamos ou não estamos em treva? Estamos ou não estamos sem pecado? Não é uma aparente contradição? Pergunta, sim ou não? Se dissermos que não temos... Agora vamos lá no capítulo 3. Para piorar um pouquinho. Versículo 5. E bem sabeis que Ele se manifestou, Ele quem? Jesus. Se manifestou para tirar os nossos pecados. E nele não há pecado. Versículo 8 e 9. Quem pratica o pecado... Vixe, agora piorou. Se disser que não tem pecado, é mentiroso. Quem pratica o pecado é do diabo. Meu Deus do céu, aí. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Agora aqui, ó. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado. Original, não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele. Semente é o Espírito Santo e a palavra. O Espírito nos convence da palavra, porque a semente permanece nele e não pode viver. O não pode é não tem condição. Se o Espírito está em nós, se a semente que é a palavra está em nós, eu não tenho condição de viver pecando. Aleluia! Por quê? Porque é nascido de Deus. O problema é isso. Agora vamos lá, para entender. Preste atenção, por gentileza. Por que é que no capítulo 1, quem diz que não tem pecado é mentiroso?
ele está escrevendo para as pessoas que não têm Jesus. A primeira parte está falando para pessoas que não têm Jesus, que está fora do caminho da luz. E estes não podem dizer que não têm pecado. Nós temos o pecado da herança de Adão, e temos o pecado que minha mãe me concebeu em pecado, e temos o pecado da nossa caminhada. Porque nós pecamos. Quem aqui reconhece que na sua vida com Deus e sem Deus, teve um momento que pecou? Quem reconhece? Somente, claro, sem Deus. E aí quem dizer que não tem pecado, está dizendo que não precisa de um Salvador. Está dizendo que não precisa de perdão. Mas se andarmos na luz, como na luz Ele está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos de quase todo. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se tivermos comunhão, é porque estamos no corpo, temos a luz dele, e vivemos uma vida livre do mundo, do pecado. Por isso, envolva-se com Deus, aceite Jesus Cristo. Está falando isso para a igreja, pastor? É para nós, para mim e para você. Tem que ter Jesus. Está gostando? Então não tem contradição. Quem vive na prática do pecado não tem Jesus e é do diabo. Quem tem Jesus não vive na prática do pecado, porque a semente está nele. É nascido de Deus. Ok? Alguma pergunta ou questionamento a respeito? Não? Não ter? Estou ensaiando. Primeiro então, não, quero que vocês falem igual crente que está vivo. Primeiro é o que? Para seguir Jesus, primeiro? Não pecar, porque ele não pecou. Mas se acontecer de pecar, procura o advogado, confessa e deixa, e vai alcançar a misericórdia. Por isso que ele diz, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir. Quais são as obras de Satanás segundo o contexto? Pecado. Por quê? Porque o pecado nos separa de Deus. Toda vez que alguém está em pecado, está separado de Deus. E aproveite logo para confessar e deixar, porque senão, isso vai te separar eternamente. Ele vai aumentando. Por isso que pecar voluntário é um susto, é perigoso. Vamos lá, só para não ficar, só para a gente virar a página. Aos Hebreus, é o último dos grandes escritos antes de Apocalipse, aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 26. No 25, ele diz, não deixando a congregação, ou seja, não deixando de congregar, como é costume de alguns, antes admoestando uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Ele está advertindo, ele está admoestando o povo, exortando o povo, a não a congregar, a não parar de estar na igreja, na congregação, nas reuniões de fé e de aprendizado da palavra. E aí ele diz no versículo 26, ele está falando sobre admoestar uns aos outros, porque aquele dia está se aproximando. Então tem que ter exortação, e exortação é diferente de admoestação. Exortação é um chamar de atenção no amor, admoestação é cobrar. Ok? Aí o versículo 26 ele diz assim, por quê? O porquê disso, um conectivo, está ligando o texto. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Se continuar praticando, pecando voluntariamente, mesmo conhecendo a verdade. E aí o 27 diz, o que resta? Uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários. É sério? Sim ou não?
O pecado é a desgraça da sua vida, da minha vida. Ele tira de nós a graça. Por isso, é importante você ser nascido de Deus e eu ser nascido de Deus. Você que guarda mágoa, está em pecado. Você que está odiando algum irmão, está em pecado. O contexto do texto que estamos lendo aqui, do capítulo 1 e o capítulo 2, também o capítulo 4, principalmente também, vai falar que quem aborrece o seu irmão está em trevas. Quem não ama o seu irmão não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, se você está contra o seu irmão, com problema com o seu irmão, resolve isso, você precisa do céu. É por isso que a primeira coisa, depois de não pecar, para seguir Jesus é: ame com o amor de Deus. Quer seguir Jesus? Primeira coisa, fala para memorizar. Primeira coisa, diga: para seguir Jesus, não devo viver na prática do pecado. Diga: segunda coisa, amar com o amor de Jesus. É por isso que nós estamos estudando, nas terças, vamos concluir agora, sobre o seminário polêmicas, dúvidas e polêmicas. Nós estamos falando da polêmica sobre amar, como amar, que amor é esse? Aí nós lemos lá, nosso texto 1 de João 2, 15 a 17, não ameis o mundo, nem as coisas que amam. Deus não ama o mundo. Que mundo é esse? Cosmos, sistema. Deus não ama o sistema do comunismo. Está entendendo agora ou não? Deus não ama o socialismo como tal. Não, Deus não ama. Não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Que coisas são essas? A árvore, os animais, as borboletas. É tudo que envolve essas coisas do mundo, desse sistema, que tem gente que está morrendo por isso, outros estão ganhando dinheiro para isso. Não. Nós temos que amar com o amor de Deus. Aí vem as implicações do que eu estava falando. 1 de João 3,10, vamos lá, capítulo 3 a seguir aí, por favor. Olha o que ele diz: nisto são manifestos os filhos de Deus. Fala, crente. E os filhos do diabo. Antes de continuarmos, você é filho de Deus ou do diabo? Deus. Nossa, agora você falou rápido. Quem é filho do diabo aí, diga amém. Quem é filho de Deus, diga glória a Jesus. Glória a Jesus. Então vamos ver aqui, ó. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. E agora, José? 1 de João 3,14. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão, meu Deus, só vai piorando. Então, meus irmãos, é necessário, entenda aí o versículo 6 do capítulo 4, é necessário amar. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Olha o que ele está dizendo. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Tem gente que ouve estas palavras que eu acabei de dizer, são bíblicas, mas vai continuar aborrecendo seu irmão, tendo problema com seu irmão. E aí, versículo 7. Amados, amemo-nos uns aos, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama,
não conhece a Deus, porque Deus é... Meu Deus do céu. Tem alguém aí que ama a Deus? Meus irmãos, 4:12, ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. Como que o amor de Deus se torna realidade perfeita em nós? Quando eu amo você, quando você me ama, quando nós nos amamos uns aos outros. E aí alguém poderia dizer, mas fulano não me ama, por que eu sou obrigado a amar? Não, você não é obrigado. O nosso discurso inicial foi que você é livre para fazer o que quiser. Só que Jesus vai nos julgar pela palavra. Quem ama o seu irmão conhece a Deus e vai com Deus. Quem não ama o seu irmão não conhece a Deus e vai com o diabo. Está claro isso? Hã? Parece que vocês não querem assumir, está claro ou não está? Então, meus irmãos, versículo 15, qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus, e Deus nele. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. Não espere viver isso no futuro, não. Tem que viver agora. Amém? No amor não há temor, não há medo. Antes o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo tem consigo a pena, e o que tem medo não é perfeito em amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos esse mandamento, que quem ama a Deus, ame também seu irmão. Você não está gostando disso, né? Porque é muito difícil, pastor, é difícil amar, sabe por que é difícil, irmão? Por causa do orgulho que está em nós. Que nós somos pessoas, às vezes, esquisitas demais. Você quer o céu? Não, quem quer o céu, por gentileza? É nada que é nada. Quando a gente quer, a gente faz tudo. Por causa daquilo que quer. Já viu uma pessoa que quer ir para os Estados Unidos? Aí não consegue o visto, vai na embaixada 50 mil vezes, não dá certo. Aí ela descobre um coiote, que cobra uma fortuna, que já tem um punhado de história, que essa pessoa sabe que corre o risco de morrer. Ela contrata o coiote, paga o preço e vai assim mesmo. Sim ou não? Por quê? Porque decidiu. Porque quer. Você quer o céu? Quer mesmo? Perdoa seu irmão, ame seu irmão, comungue com seu irmão. E qual que é o irmão mais difícil de amar, pastor? Judas. Só que Jesus chamou ele de amigo. Nós estamos imitando quem? Judas traiu ele com um beijo. Com um beijo você me trai? A que vieste, amigo? Jesus não estava sendo irônico. Era amigo. Por isso que o Salmo 41, 9, 55, 12 a 14 fala, se fosse o meu inimigo, mas era o meu amigo íntimo, que tomou da minha mão um bocado, que andava comigo com as multidões indo à casa do Senhor. Judas não era amigo, mas Jesus sempre será.
amigo. Por isso que nós que imitamos Jesus, e eu digo nós, igreja, devemos pagar o mal. Não é assim que Jesus faz? Ele paga o mal. Se o teu inimigo tiver fome, porque nós não temos vingança. A vingança pertence a Deus. Não vos vingueis uns aos outros. A mim pertence a vingança. Deus diz, Romanos 12. Mas se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a cabeça deles. O que é isso? Condenação, fogo, inferno? Não. Brasa viva é a brasa viva do altar. Ainda haverá possibilidade de salvação para aquela pessoa. Jesus não ensina o ódio, não incita o ódio, não ensina a vingança, não incita a vingança. Ele ensina a amar, amar e amar. E como eu estava dizendo ontem no casamento, há uma diferença de amor e amar. Amor é o sentimento, amar é a prática desse sentimento. E Jesus nos ensina a amar, praticar. Como que eu vou dizer ao Senhor assim, ó, vamos lá, eu te amo, Jesus. Não tem hora que dá vontade de fazer isso? Como que eu faço isso para abalar o céu e alegrar o coração de Jesus? Quando eu lembro do irmão que tem problema comigo, eu chamo ele, dou um abraço nele e digo, eu te amo, meu irmão. Você não gostou dessa parte? Porque essa parte mexe com orgulho. Nós acabamos de ler que quem ama a Deus deve primeiro amar o seu irmão. Quer fazer uma declaração de amor? Olhe para cá. Quer fazer uma declaração de amor? Escolha hoje abraçar uma pessoa que tem muito tempo que você não abraça porque tem alguma restrição. Jesus vai olhar do céu e dizer, está entendendo. Agora ele está entendendo. Agora ele entendeu por que eu fui para a cruz. Mesmo sendo caluniado, injuriado, tendo sofrido tudo que eu sofri, ainda abri meus braços naquela cruz por todos. Agora ele está entendendo o que é ser cristão. E qual é o privilégio? Privilégio é nosso. Dar de comer a quem tem fome é privilégio nosso. Isso quer dizer o quê, pastor? Olha o que o Espírito Santo está falando aqui. Que se eu estou dando é porque eu tenho. Então se você vai abraçar é porque você tem amor. Se você vai até o outro é porque você tem que fazer, você tem como dentro de você fazer a diferença. É igual a história que eles leram esses dias no programa da Paz. Eu vou só falar por alto porque eu não lembro de tudo direitinho. Que um camarada do taxista e tal, e o outro estava lá atrás e tal, e aí passou um outro e ele deu um sorriso para o outro. Tranquilo. Ele estava certo, o cara errado ainda xingou, o errado xingou ele. Aí o outro falou assim, mas como você faz isso? Como que você faz isso? A pessoa lá fez tanta, falou besteira e tal, você estava certo. Ele disse, meu filho, você não sabe não? Cada um escolhe o que carregar. Esse aí deve estar cheio de problema. O problema dele não é comigo. É a história que ele está vivendo, as coisas que ele está passando. E aí ele sai de manhã com um caminhão de lixo, jogando lixo para tudo quanto é lugar. Eu não tenho nada a ver com isso não. Eu não tenho lixo para oferecer. Se eu pegar o que ele me jogou, eu vou guardar lixo. Vou sujar meu carro, sujar minha vida, sujar minha história. Não tem nada a ver com isso. Que ele seja abençoado. Então não pega lixo para você não. Seja livre. Seja limpo. O problema é do outro, mas se você pegar isso, aí vai passar a ser seu também. Não pega não. Ore para o outro, mas não pegue o lixo dos outros.
Ame o seu irmão, abrace o seu irmão. Amém? Está difícil essa pregação nessa manhã? Ou está legal? Você está recebendo? Levanta as duas mãos e faz assim: eu recebo em nome de Jesus. Olha, deu uma paz agora. Você sentiu? Vamos de novo? Eu recebo em nome de Jesus. Oh, aleluia. A palavra cura. Aí vem a terceira coisa para encerrar. Se eu escolhi viver uma vida para não pecar, porque quero seguir Jesus, e agora decidi amar com o amor de Jesus, preste atenção, amar com o amor de Jesus, agora então eu posso dizer que confesso Jesus. A palavra confessar, homologel, no grego, significa assentir, concordar, admitir, conceder, não rejeitar, prometer, não negar, declarar, confessar, admitir ou declarar-se culpado de uma acusação, confessar, aprovar, confirmar oficialmente, juridicamente, confirmar oficialmente. Então, quando eu tomo para mim aquilo que Jesus trouxe, eu estou confessando, oficialmente, eu agora sou de Deus, eu agora tenho Deus. 1 de João 4,15, mesma carta, 1 de João 4,15, qualquer, isso aqui é para qualquer um? Qualquer, oh glória, é por isso que eu estou aqui. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. O que quer dizer isso? Se eu vivo para não pecar e amo como Jesus, então Jesus está em mim, eu estou confessando ele. E aí vem Lucas 12, 8 e 9, diz assim: digo-vos ainda, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas o que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos e de Deus. Palavras de Jesus. Então, confessar aqui não é abrir a boca e falar, mas viver. Quem viver confessando Jesus, será confessado por Jesus diante do Pai e dos anjos. Quem negar com sua vida, escute, quem negar com sua vida a Jesus Cristo, por causa das práticas, o Senhor o negará naquele dia, diante do Pai e dos anjos. Tem uma pessoa com problema de pressão aqui nessa manhã que vai ser curado, viu? Vai ser curado, Deus está curando agora. Aleluia, glória a Deus. Os olhos vão perder dores, a nuca vai aliviar, você está curado em nome do Senhor Jesus Cristo. Quem confessa Jesus tem milagres. Então, o que eu faço, pastor? Porque eu quero o céu, eu quero confessar Jesus, quero viver sem pecado, eu quero amar como Jesus amou, eu quero que Ele viva em mim. Como que eu faço? Então, vença com a verdadeira fé. Porque a nossa fé não pode ser uma fé orgulhosa, egoísta, egocêntrica, que é tudo para mim. Não. A nossa fé tem que ser para viver e praticar aquilo que Jesus pede, ensina, manda. Por isso, 1 de João 5,4, para encerrar. Porque todo que é nascido de Deus, vence
Então, olha o privilégio de ser nascido de Deus. Irmão, nasceu de Deus, então você está livre, está abençoado e você é mais que vencedor. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Siga os passos de Jesus. Se você crê que Jesus é o Filho de Deus, você vai querer seguir os passos de Jesus. Muitos de nós temos fé para milagres grandes, e nós temos alcançado os maravilhosos milagres, mas não temos fé que Deus nos muda, que Deus nos transforma. A pessoa chega cheia de fé com um problema gravíssimo, que o médico disse não tem jeito, e ela recebe o milagre. Quantos aqui já testemunharam? Quantos aqui já estão aqui na manhã? Muitos. Mas ela não consegue ter fé que Jesus a muda, transforma. Ah, mas eu sou muito... Já viu essas pessoas que dão desculpa para o erro? Não, mas Jesus não me ama não, eu sou muito pequena. Não, você é muito sem decisão. Porque Jesus transforma qualquer pessoa, salva qualquer pecador, liberta qualquer alma. O meu Jesus é o Jesus da Bíblia. Ele faz milagres na terra e Ele faz milagres em nós. Eu sou um milagre. Ele nos torna nascidos de novo. Ele traz a presença dEle para nós. Ele nos lava no sangue dEle. Ele nos faz puros, alvos como a neve. Quando eu olho para mim, eu penso não, mas quando eu olho para Ele, eu digo sim, Ele faz. Por isso, vença tudo, mas principalmente o mundo, o sistema do mundo, e principalmente dentro disso, você mesmo. Vença, em nome de Jesus, você mesmo. Seu grande adversário tem nome. Vou contar até 3, você fala seu primeiro nome. 1, 2, 3. Lindomar. Te apresento o seu grande adversário. Esse adversário aí que você falou, não, vamos de novo. 1, 2, 3. Teve isso que não falou, né? Está vendo tanto que o adversário dele é grande? Nem abriu a boca para falar nas 2 oportunidades. Esse adversário que você falou o nome dele aí, o que você não falou também, mas quando olha no espelho vê, olha para frente, é o seu problema. Por quê? Tiago disse assim, sujeitai-vos a Deus, preste atenção nisso, sujeitai-vos a Deus, existiu o diabo. Quem que é o grande adversário aí? Nesse texto, Tiago 4:8. 4, 7, 8. Eu. Por quê? Porque o diabo está falando que foge. Deus está falando que Ele dá poder. Então, qual que é o problema aí? Sujeitai-vos a Deus. Resista o diabo, e ele fugirá de vós. Quando que isso não acontece? Quando eu não sujeito a Deus e nem resisto o diabo. Vence esse adversário aí em nome de Jesus. Vence esse adversário em nome de Jesus. E vamos seguir Jesus Cristo. Arabagachai. Não tem como você andar seguindo Jesus e o diabo com você, porque o diabo não segue Jesus. Se você seguir Jesus, o diabo vai fugir de você, porque você está sujeitando a Jesus. Arabagachudai. E se ele vir, em nome de Jesus, cai por terra, porque eu estou seguindo Jesus, a semente está em mim, a palavra e o Espírito vive em mim, eu estou seguindo Jesus,
cai por terra todo o mal, toda a maldição, tudo que não vem do Senhor cai por terra. Eu vos apresento Jesus Cristo e vos anuncio a maneira de seguir Jesus. Fique sobre os pés. Quem aqui estava com dor na nuca, pressão nos olhos, já não está mais? Levanta as mãos, levanta as mãos. Estava com dor na nuca, cabeça estava e já não está mais. Rosana, mais quem? Mais quem? Faz o teste aí, veja aí, não tem mais dor e não tem mais pressão. Levanta a mão, mais quem? Rosana. Além da Rosana. São 3 pessoas que foram curadas. Você não quer levantar a mão? Foram 3 pessoas curadas. Ali o Tiago, segunda pessoa. Ainda tem mais um que foi curado. Irmãos, testemunhar Jesus é a coisa mais gostosa que tem. Vamos orar? Preste atenção, deixa as crianças que as tias cuidam. Preste atenção. Não vai adiantar nada ter ouvido esta palavra se nós não lutarmos para colocá-la em prática. Não conseguiremos colocá-la em prática se não rendermos nossas vidas, confessarmos nossas omissões, pecados e erros e começarmos um propósito de ascensão para imitarmos a pessoa de Jesus. Deixa eu te falar, o Satanás pode estar dizendo para você que essa palavra não é para você, que você é um fracasso, que você não é ninguém, que você não sei o quê. Isso é coisa do nojento tribufu que está condenado ao lago de fogo e enxofre. Se você quer mudança de vida, decida crer em Deus e na sua palavra. Tem muita gente que crê muito mais no diabo do que no que Deus fala. E vive um fracasso, um vazio e uma escravidão de pecado. Escolha o que Deus fala. O que nós falamos aqui é bíblico? Por favor, é bíblico? Verdadeiramente bíblico? Então é para quem? É para quem? Qualquer que. Nós lemos o texto. Qualquer que confessar a Jesus. Qualquer pessoa. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então é hora de invocar o glorioso poder do nome de Jesus. A graça de Jesus sobre nós. Nós vamos viver no meio de pessoas que odeiam, que matam, que aborrecem, que fazem um punhado de coisa errada, que persegue, que calunia, que injuria, que faz um punhado de coisa. Mas nós não teremos essa essência. Nós teremos a essência de Cristo, pela palavra, pelo amor dEle, pelo mover dEle. Então curva a sua cabeça, por favor. Feche os seus olhos, você que está pela internet, faça isso, em nome de Jesus Cristo. Irmã Michele Chaves, Deus abençoe desde a Irlanda. Deus abençoe a família. Põe a mão aí no seu coração, na sua alma, onde você achar que é o centro do seu querer. Peça para Jesus lavar, limpar, santificar. Peça para Jesus lhe dar um novo coração. Um coração igual ao dele, porque eu peço isso muito para Jesus. Me dá um coração igual ao teu, Senhor, eu preciso. E é interessante que, na pessoa de Jesus, no Antigo Testamento, Deus falou que traria a nós esse novo coração. E lhes darei um novo coração, para que me temam e me amem, para que guardem a minha lei. Receba em nome de Jesus a limpeza do interior, a limpeza da mente. Joga na lata do lixo mágoas, ódios, ressentimentos. Não interessa, você pode ser muito mais que vencedor. Você é que determina os passos que vai seguir, quem vai seguir. Você é livre. Eu te apresento o maravilhoso, incomparável Jesus Cristo. Rabai Kodosh Yamandarai.
Berishoclesia Hatama. Seja lavado no sangue de Jesus, purificado, santificado. Perdoou, mesmo aqueles que você não sabe que tem ofendido, perdoou. Você perdoa os que te ofenderam. Então, com os olhos fechados, levante suas mãos e peça: traga, Senhor, a presença do Teu Espírito Santo com a palavra do Senhor para dentro da minha vida, pois eu me rendo a Ti. Fale com Deus. Agunde chamai. Te pedimos, batiza com o Espírito Santo, Senhor. Renova o Teu Espírito em nós. Derrama sobre nós o autêntico, verdadeiro, profundo avivamento bíblico. Beramashui Hatarai. Sim, Senhor, derrama graça sobre nós. O semeador saiu a semear. As sementes foram lançadas à beira do caminho, entre pedras e espinhos. Senhor, tira a indecisão, tira as pedras, tira os espinhos. Que o Senhor encontre corações férteis aqui nesta manhã, terras férteis onde a semente que é a Tua palavra possa germinar a 30, a 60 e a 100 por um. Rabacai Shaddai. Espírito Santo, molhe a terra para que a semente germine. Barei Shamai. Espírito Santo, movimenta a terra, Rabacá Sudaraia, fertiliza a terra, Espírito Santo, Rabai, Curabaço e Cai. Espírito Santo, convence-nos da semente, a palavra, Kadeshai, Sebrianan, Torocobiandai. Levanta essa irmã com graça, levanta este irmão com graça, levanta esta família, Rabassurebanai. Pois nós oramos, Senhor, para que o amor do Senhor esteja em nós, o Senhor esteja em nós. Nós escolhemos negar a nós mesmos, pegar a nossa cruz e seguir-te, ó Jesus. Seguir os teus passos, seguir o teu exemplo, seguir a tua fidelidade, seguir o teu amor, seguir a tua bondade, seguir a tua santidade. Por isso confirma. Por isso abençoa, pois eu nego a minha arrogância, a minha ignorância, a minha estupidez. Eu rejeito todo orgulho, todo egocentrismo da minha vida, para que o Senhor me lave e me tome e me encha e me faça um cristão verdadeiro, Senhor, um imitador do Senhor. Assim, abençoe a igreja, abençoe o teu povo, ajude cada vida, Senhor, ajude as pessoas a terem muito mais inspiração na palavra e no imitar o Senhor do que em qualquer outra coisa. Confirma agora, sela agora, que haja reconcílios entre esposo e esposa, entre pais e filhos, filhos e pais, que haja perdão, que haja abraço, que haja amor, que haja a benção. Em nome de Jesus.